Olá, sintonizados, estamos no nosso 8º episódio do CBcast Nota de Rodapé. Hoje falaremos sobre obras. E essa obra jurídica de hoje, Horizontes da Aviação, Horizontes Jurídicos da Aviação. E comigo aqui está o autor do livro, que tem contato aqui com o Naí, está morando em Unaí hoje, Hilton Raiol, com mais de 35 anos de experiência na área. Seja muito bem-vindo, comandante. Muito obrigado, doutor Rafael, obrigado pelo convite, poder participar do seu programa, e estou aqui à disposição para responder as perguntas. E a primeira pergunta, comandante, é sobre o papel do CENIPA. Primeiro, o que é o CENIPA? E segundo, qual a importância desse órgão? Essa é uma excelente pergunta. O CENIPA é o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes. O CENIPA, o papel principal dele é os acidentes e incidentes graves, é transformar os acidentes e incidentes graves num aprendizado sistêmico, para a segurança de voo. Então, o papel é importante a gente falar que ele não condena o piloto, nem condena operadores. Isso é importante a gente citar aqui. E a missão do CENIPA é fazer uma investigação técnica, e dentro dessa investigação técnica abordar os fatores que contribuíram para aquele acidente e emitir recomendações para que novos acidentes não ocorram. Então, basicamente, o papel principal do CENIPA é esse. O que me chamou a atenção foi exatamente isso, porque em várias situações que você coloca no seu livro, é uma coletânea, Raiol, de estudos sobre direito aeronáutico, e é interessante que tem vários pontos aí, tantos mais antigos, de acidentes que aconteceram antes, e o CENIPA aparece em várias situações. Então tem uma diferença entre o CENIPA e a Polícia Federal, por exemplo, na questão da investigação. Os objetivos são diferentes. CENIPA, prevenção, e polícia, repressão. Podemos sintetizar assim. Exato. Perfeito. Um ponto bastante, até então, polêmico que você coloca no seu livro, e me chamou muita atenção, porque eu, como professor de Direito Processual Civil, me preocupo muito com as provas, o direito probatório, E ali existem várias situações, circunstâncias que é preciso captar, tanto as gravações, elementos da caixa preta, e isso vai ser utilizado ou não, a depender da legalidade, em processos judiciais, administrativos, etc. Qual a visão que você coloca no livro, de forma resumida para nós, sobre essa polêmica? É preciso a gente equilibrar uma premissa básica, nessa questão aí. Então, dados de voo e a questão que envolve os gravadores de cabine, eles, na realidade, eles foram criados, para poder facilitar dentro da investigação técnica todo o trabalho que é feito numa coleta de dados. Então nós temos o CVR, que é o Cockpit Voice Record, que faz esse papel, Então ele não está ali para exatamente ter, digamos, as provas comuns ali para punir a cabine ou punir o tripulante. Certo. Ele está ali, qual é a função dele? Exatamente proteger vidas, Então é importante a gente abordar esse tema, porque isso foi muito discutido, essa questão de inclusive ter câmeras como provas que possam até mesmo incriminar por uma decisão da tripulação naquele momento de pressão de emergência, ter a justiça ter um outro entendimento diferente de uma investigação técnica. Interessante. Esse foi um ponto que realmente foi um dos pontos de destaque que eu observei na sua obra. Utiliza ou não utiliza? Essa prova pode ser, ela viola a intimidade da tripulação, tem outra finalidade que não apenas verificar a causalidade de acidentes. Mas às vezes a gente só tem ela para identificar, claro que acidentes aéreos, você pode até explicar melhor esse ponto, e o seu livro fala disso várias vezes. Eles são um conjunto de erros que acontecem, erros sucessivos, até dinâmicos e aleatórios, que acabam resultando em alguma situação dessa. Como, por exemplo, você cita a tragédia do TAM 3054 de 2007. Isso é citado várias vezes aqui no livro. Qual a repercussão
sobre o âmbito da fiscalização que o senhor considerou em alguns textos que você fez no livro. O 3054 ele teve vários pontos aí, tanto na parte operacional como na parte regulatória e na parte organizacional. Então são aspectos que a investigação ela vai tratar exclusivamente da questão técnica. Certo. Naquela época existia um problema regulatório que estava, digamos assim, afetando essa segurança pública. Sim. Então, quando nós temos um ponto negativo em que deixa a segurança num estado de vulnerabilidade, Sim. então esse sistema ele precisa ser recuperado. Ele precisa ser tratado para que ele volte a estar no nível aceitável. Então, qual era o papel daquele momento da agência? Era tratar dessa segurança. Agência Nacional de Aviação, Agência Nacional de Aviação Civil. ANAC. A ANAC. Qual era o papel da empresa na parte organizacional? É a questão do treinamento, né? Como é que estava sendo feito o treinamento, como é que estava sendo feitas as operações. Os pilotos estavam voando sob pressão ou não estavam? Perfeito. Existia uma pressão naquele momento? Então, são pontos que são importantes para a gente considerar. E, por fim, a questão do treinamento dos pilotos. Será que o que trata hoje da questão especificamente do 3054 é que para aquela pane que eles tiveram, eles não tinham o reconhecimento, digamos assim, um treinamento adequado para sair daquela situação. Perfeito. Só para lembrar, essa foi a maior tragédia que você citou da aviação civil aqui no Brasil, que houve um problema com o pouso, né, da aeronave, que acabou chocando, inclusive, com o hangar da própria empresa. Né? Então, resultando aí em várias mortes, né, e uma tragédia muito grande que impressionou o Brasil. Mas você falou muito bem desse ponto sobre a questão da jornada de trabalho, da fiscalização sobre o treinamento dos pilotos. E no seu livro ele traz um contexto até muito atual, por exemplo, sobre a lei do aeronauta, é a lei 13.475. O que ela trouxe de benefício para toda a comunidade, para os trabalhadores ali desse ramo? A 13.475 foi chamada a nova lei do aeronauta, né? Ela tratou de melhoria das escalas de voo. Ela tratou da jornada, uma melhor jornada de trabalho para os tripulantes e principalmente a questão do gerenciamento da fadiga. Então, isso veio já na própria criação da lei, na aprovação da lei, já solicitando que as empresas, dentro do escopo da questão da fadiga, eles colocassem o seu planejamento e o seu gerenciamento. Para quê? Para que o piloto possa trabalhar de forma mais tranquila, ou seja, com menos carga de trabalho, que isso, de uma maneira ou de outra, ela acaba impactando na segurança. Então, o que as empresas não querem hoje, e a própria lei também, foi tratar exatamente desse ponto para que a fadiga seja bem gerenciada, ou seja, é uma mitigação de risco para a gente diminuir o risco e diminuir o perigo. Perfeito. A lei chama a responsabilidade para as empresas serem proativas em relação ao gerenciamento de burnout, por exemplo, para evitar o excesso, né, e o cansaço permanente, que é a fadiga que você está aqui dizendo. Porque tivemos várias situações em que isso foi um tanto quanto identificado. Me lembro aí, teve até uma pessoa pública famosa num voo pequeno, recentemente, que veio a ter um acidente no Rio de Janeiro, e identificou que tinha algo nesse sentido, a pressão sobre o piloto de viajar em condições que às vezes não seriam adequadas para não se assumir esse risco, né? Comandante, numa parte que, abrindo o seu livro, me chamou muita atenção, e até eu fiquei muito curioso, que eu não sabia nada sobre isso, era sobre a questão das armas 3D e a questão da segurança aeroportuária. Foi um tema muito bacana que você aborda no livro, e isso existem evoluções atuais sobre essa questão dentro dos aeroportos? Esse trabalho, ele iniciou com uma curiosidade minha quando eu vi
uma reportagem a respeito exatamente dessas armas 3D. Especificamente na questão dos aeroportos, hoje existem o que a gente chama que são as barreiras de segurança. Certo. Essas barreiras, elas são monitoradas, são tratadas, são cuidadas exatamente para que esse tipo de material ele não passe de uma forma tranquila, né? Então, se estão fazendo esse tipo de objeto, o raio-x e todos os agentes que envolvem essa segurança aeroportuária, eles têm que ter o treinamento e o conhecimento desse tipo de objeto que eventualmente possa passar. É por isso que nós mesmos, cidadãos assim, vamos dizer, comuns, que a gente às vezes não imagina o porquê de tanto assim cuidado que eles têm, até seja um pouco quem não é acostumado com o aeroporto estranha muito, né? O fato de você até ter que tirar um cinto, né? Tirar uns objetos para poder passar na esteira e alguns objetos da sua mala serem analisados. É justamente esse cuidado que se tem, porque o cidadão, as pessoas que estão mal intencionadas têm uma criatividade enorme. Então, nós estamos falando de um voo, de uma situação que envolve segurança ali de 200, 300 pessoas e de outras pessoas também. Então, é algo muito sério. Por isso que existe aquela rigidez, né, comandante? Logo na investigação ali. E vale ressaltar que o intuito desse trabalho foi exatamente trazer, não digo uma novidade, mas um tema que desperte a atenção da comunidade aeronáutica com relação a esse tipo de objeto. Maravilha. Comandante, existe aqui, você cita o crime de expor a perigo a aeronaves e é um crime do Código Penal até antigo. O que a visão sua como comandante também chama atenção é a análise que você faz para reafirmar o papel do comandante dentro da aeronave. Inclusive, foi até dito que o comandante não é uma figura apenas decorativa, ele tem uma responsabilidade enorme. Isso está no Código Brasileiro de Aeronáutica, está indiretamente no próprio Código Penal, falando que ele é corresponsável pelas decisões que se tem. Eu gostaria que você reafirmasse qual seria o papel do comandante e quais são os riscos que ele tem jurídicos sobre a tomada de decisões até contrárias a um parecer técnico da equipe. Perfeito. O comandante, ele é, Dr. Rafael, a autoridade máxima a bordo da aeronave. Então, toda e qualquer decisão tem que passar por ele. Perfeito. Né? Então, ele é aquele profissional que foi designado, como diz a lei, no seu artigo 7º da Lei do Aeronáutica. E a lei, ela tratou exatamente esse ponto. Quando eu coloco que esse profissional, ele é designado, ele é o preposto da empresa, ou seja, ele foi o escolhido porque ele recebe o treinamento para estar ali e cumprir a sua função como comandante. Então, toda e qualquer decisão que ele tomar, ele poderá responder, até criminalmente. Mas, quando se fala de crime a bordo, e essa questão do 261 que eu citei, é exatamente colocar em risco a segurança ou expor a perigo, é que esse papel e essa responsabilidade do comandante é que ele trate o voo desde o seu início até o término, leve o voo com segurança, com responsabilidade e, acima de tudo, dentro daquilo que foi planejado. Né? Então, o papel, basicamente, dele é isso. Ele tem que trabalhar até com previsibilidade, né? Utilizando muito essa sensibilidade dos dados da equipe e as informações que são passadas pelo setor técnico. Mas é interessante esse crime também sobre o viés de todos os envolvidos, né? Por exemplo, teve até exemplo, você cita, né, na jurisprudência de um funcionário de uma empresa que esqueceu ali de alertar um equipamento ou uma peça e não foi falado, o voo acabou decolando com aquele risco, né, de causar aí uma tragédia. E ele respondeu pelo crime, isso foi citado aqui no seu livro. Muito interessante essa atenção que tem que ter de todos os envolvidos. É uma engrenagem mesmo, né? Falhando uma engrenagem, pode colocar tudo a perder. E vale ressaltar também nesse aspecto aí que a cabine ela é compartilhada. Sim. Então nós temos o comandante, mas temos o copiloto e tem voos que tem até mais de um comandante. Então teve casos recentes que aconteceram aí que teve uma decisão de comandante e ela pode ser julgada
fora do âmbito de uma investigação técnica do CENIPA. Certo. E aí, numa investigação policial, pode-se aí ter, através da conduta do piloto e dessa investigação, a conduta se foi uma conduta omissa, né, ou não. Perfeito. Então, tem que ter muito esse cuidado com esses dois pontos, né, tanto da técnica quanto da policial, na questão investigativa. Muito bem. Mudando um pouquinho de assunto da parte criminal de responsabilidade para a parte de gestão de pessoas mesmo e até a forma de agir do comandante, você cita num capítulo algo que me chamou muita atenção também, que é justamente as habilidades não técnicas, né? Porque a gente chama de soft skills, a forma de comunicar, a segurança que o comandante deve passar não só para a tripulação, mas também para os passageiros. Esse ponto eu achei interessante, eu gostaria que você explicasse como é que funcionam essas habilidades não técnicas para os nossos sintonizados. Essas habilidades não técnicas, elas estão voltadas para que ponto? Julgamento, tomada de decisão, né? A preparação do voo, que é feito antes de entrar na aeronave, o que a gente chama de briefing, né? Então, tudo é combinado antes, né? Saber como está o tripulante, se ele está descansado ou não, e vou até mais distante em cima disso, tem questões até de exames em empresas fora do Brasil, que fazem exames antes para saber se o piloto ou o profissional ele está adequado para cumprir aquela jornada. Certo. Então, essas habilidades também elas estão voltadas para a saúde mental do piloto. Perfeito. Né? E aí, quando a gente fala desse cuidado da saúde mental de toda a tripulação, a gente aborda também a questão da fadiga. Como é que foi o descanso dele, como é que ele está tratando isso, como é que está também a qualidade de vida. Então, isso é preocupante hoje porque impacta na segurança do voo. E um grande gargalo ligado a esse tema, comandante, refere-se ao passageiro indisciplinado. Eu acho que isso causa um transtorno não só para a tripulação, para o comandante, mas para os outros passageiros também, quando tem um indivíduo ali indisciplinado, que acaba gerando um transtorno. Essas habilidades também se encaixam muito bem, né, para poder solucionar aquelas questões. Mas você citou um protocolo de Montreal sobre essas questões, né? Muito bacana. Qual a importância desse protocolo que foi recepcionado pelo Brasil para lidar com os passageiros indisciplinados? O protocolo 2014 ele veio para substituir a Convenção de Tóquio de 63. Então, qual foi o foco? Trazer no âmbito jurídico, não permitir que brechas pudessem acontecer numa questão de um desembarque do passageiro. Certo. Então, ela fez como se um update, uma atualização para essa agressividade do passageiro. Porque, na realidade, um ambiente operacional, um ambiente de cabine, ele tem que ter a ordem e a disciplina. Sim. Né? Eu tenho assistido casos aí que, nos dias de hoje, eu esperava não assistir, mas, infelizmente, eu tenho visto aí situações que requer a atuação da tripulação de cabine e a decisão do comandante, até mesmo de interromper a viagem, tendo que alternar para poder desembarcar esse passageiro. Então é um problema que causa não só um transtorno a bordo, mas transtorno para os demais passageiros, causa um prejuízo para a empresa, né? E hoje vale ressaltar que a ANAC, com essa consulta pública que ela fez, ela criou a Resolução 800, que agora trata desses casos graves, gravíssimos, né, com multas mais pesadas, para que o passageiro não retorne com penas mais brandas, né, não retorne num período de 1 ano, enfim. Então, ajustaram dentro dessa resolução. Né. Foi até bom para embasar justamente a resolução da ANAC, que tem poder para regulamentar todo o setor e aplicar multas, né, para o passageiro, inclusive, indisciplinado. A ANAC é a agência reguladora, é uma autarquia especial, ela tem personalidade jurídica própria e é um setor forte de regulatório que também aplica penas para o cidadão. Né? Então, é realmente bem lembrado aí. Comandante, existem vários temas atuais e o senhor não furtou-se de escrever no seu livro esses temas atuais. Por exemplo, o projeto de lei de 2025, muito atual, 2705, que fala dos animais de assistência. Realmente
eu fiquei curioso para saber quais são os impactos, tá, realmente que esse projeto pode causar caso ele seja aprovado na forma que ele se encontra. Esse projeto ainda está tramitando no Congresso, né? E o que acontece? Hoje o cão de assistência, né, ele tem as suas dimensões e o seu limite para estar a bordo. Então ele tem que ter o treinamento, ele tem que ter um tipo de coleira X adequada, e o passageiro ele tem que ter um laudo, e esse laudo tem que ser idôneo para que a tripulação tenha conhecimento, não só a tripulação, mas desde o início do voo, a empresa em si e o comandante também. Porque numa situação de emergência, esse animal ele tem que estar numa posição que não interfira caso tenha que fazer essa evacuação para não atrapalhar os passageiros. Sim. Então o porte do animal é importante, né? As pessoas precisam entender que há necessidade, mas que tudo seja feito com prudência, com cautela, porque nós estamos num ambiente confinado e o ambiente operacional não é um ambiente que esteja fora de uma situação que você possa sair de imediato, né? Então, o projeto vem para tratar disso aí, até mesmo a questão do peso do animal, sim, que isso foi levado em consideração também, né? E regular, junto com a ANAC, essa questão para que as empresas possam levar esse tipo de animal também a bordo. Quer dizer, não é algo que pode ser aprovado assim de supetão, não, né? Não. De última hora, tem que ser bem mastigado, né? Exato. Muito bom, comandante. Já estamos encerrando o nosso episódio, mas o senhor também tem outras obras que estaria escrevendo, né? Estaria buscando aí novas publicações, comandante? Eu tenho, esse foi o 4º livro que eu escrevi, o primeiro começou há 5 anos atrás, que foi Aspectos Contemporâneos do Direito Aeronáutico. Certo. Esse foi o livro que deu início a toda essa minha carreira acadêmica, né, de escritor. E agora, para o próximo ano, já trazendo aí uma nova obra aí com aspectos que estão voltados aí para a aviação em geral, né? Mas ainda o tema ainda não está determinado ainda. Estou estudando a possibilidade de, a partir do ano que vem, já ter essa publicação aí já feita. Para buscar os livros, eu mesmo fui atrás e comprei esse livro na Amazon, mas além da Amazon, esse aqui é um livro da editora Dialética, isso é encontrado em outras plataformas? Os outros marketplaces, Mercado Livre, o próprio site da editora Dialética, né, pode encontrar também, e se não me engano no Magazine Luiza. Perfeito. Pode ser encontrado também. Comandante Raiol, muito obrigado pela sua participação aqui no CBcast. Nós estamos felizes de poder compartilhar uma obra tão robusta, de quase 600 páginas, destrinchando questões muito importantes do direito aeronáutico, e serve para todos nós, não só para estudantes de direito, não só para acadêmicos e profissionais da área jurídica, mas para todo cidadão, né? Todo mundo hoje utiliza o transporte aéreo e uma vez ou outra na sua vida vai ter que, né, ter uma noção de como proceder. Então é um livro que ele não é destinado apenas à comunidade, porque você tem uma forma de escrita que realmente ela é simplificada e que atrai, né, o leitor. Então, parabéns pela sua obra, pelo seu trabalho. Hoje aposentado, né, na questão dos voos, né, mas aqui nunca parou, né, na questão acadêmica. Exato, e continue. E esteja aqui novamente no nosso CBcast para falar de outras obras e outros temas dentro do direito aeronáutico. Doutor Rafael, muito obrigado pelo convite, é uma honra, um prazer poder estar aqui participando e compartilhando um pouco desse meu trabalho, e estou aqui à disposição sempre que o senhor quiser bater um papo sobre aviação. Muito bom. Estou sempre à disposição. Muito obrigado pelo convite e fico à sua disposição quando precisar. Até a próxima, pessoal. Boa noite. Boa noite.